passando aqui para fazer uma rápida reflexão, aproveitando que nós estamos num mês que fala, dedicado, né, à questão da saúde mental, da promoção da vida, incentivando a busca sempre de recursos para que as pessoas possam falar sobre seus sentimentos, suas emoções, que não se sintam sozinhas em momentos difíceis, que possam ter ajuda. Então, o Setembro Amarelo fala sobre tudo isso. Mas aproveitando, fiz essa introdução, mas eu quero contar uma pequena história rápida para vocês, porque é uma história que alguém me contou hoje de manhã e eu fiquei pensando como é que a gente promove, cada um de nós na vida da gente, no dia a dia, no cotidiano da gente, como é que a gente promove a nossa saúde mental e como é que a gente promove, né, a saúde mental das outras pessoas, aquelas que são desconhecidas, sim, porque a gente é promotor de saúde mental todos os dias no nosso cotidiano. O jeito que a gente trata as pessoas, o jeito que a gente fala com as pessoas, a preocupação que a gente tem, como é que a nossa fala está chegando até a pessoa. Você já pensou nisso? Você já pensou como é que você se comunica, como é que a sua comunicação é recebida, o que você, por exemplo, escreve nas redes sociais, o que você observa? Você já pensou que isso, que parece um detalhe pequeno, é também promotor de saúde mental ou não promotor de saúde mental? Então eu quero contar essa história para vocês porque eu acho que todos nós estamos implicados, né, em promovermos saúde mental e valorização da vida do outro, né? Hoje pela manhã uma pessoa me contou que ela tem um filho de 8 anos mais ou menos, e ela estava me contando que postou alguma coisa de uma brincadeira do filho, enfim, postou. Ela tem um Instagram que é fechado, enfim, mas ela tem muitos amigos e enfim. E ela postou, né, o filhinho dela, que tem uns 8 anos. E aí, uma das pessoas teve vários comentários, e um dos comentários dizia o seguinte: eu tenho a impressão que o fulaninho, que é o filho dela, está no espectro autista. Bom, gente, eu não vou entrar aqui no mérito disso, né, do espectro autista, não é essa a questão, mas eu estou querendo refletir, eu fiquei refletindo muito quando eu ouvi essa história, sobre a falta de noção, a falta de elegância, a falta de delicadeza, a falta de conexão e do interesse, né, pelo outro, que muitas vezes a gente vê estampado nas redes sociais. E vou dizer para vocês, não é só nas redes sociais, na vida presencial também. A gente vê isso. Certos comentários, certas perguntas, se tem opinião sobre tudo, se pergunta sobre tudo, se ao menos perceber que isso está sendo invasivo, ou que isso é indelicado, ou que isso é ofensivo, ou que isso pode magoar o outro. Então vocês imaginem uma mãe lendo isso sobre o filho, né? Se ele está ou não está, pouco interessa, né? Não é sobre isso que eu estou aqui falando, mas eu estou falando sobre como as pessoas, com seus dedinhos, né, ou com a sua fala, pode trazer consequências. Então, se a gente está diante de tanta coisa que se fala, né, sobre saúde mental, sobre ajudar o outro, sobre falar dos sentimentos, das emoções, acho que é uma coisa importante que a gente fique atenta ao nosso cotidiano, né? Como é que a gente fala com as pessoas, como é que a gente trata as pessoas, a gente ter a noção que a gente não tem nada a ver com a vida das pessoas, elas não estão pedindo opinião, né? Isso não é problema, existem coisas que não é problema do outro comentar ou de falar. Esse respeito, né, que se tem, que se pode ter pelo convívio. Então, eu trouxe aqui essa situação, esse episódio que me foi relatado hoje, e eu fiquei refletindo sobre isso, né?
Claro que é muito mais impactante quando a gente fala de situações extremas, né? Saúde mental, os transtornos, enfim, uma série de coisas. Mas a gente não lembra de pensar sobre como é que tem sido o nosso dia a dia na convivência com os outros e os outros com a gente, né? Como é que a gente tem gerido esse dia a dia? Como é que a gente ouve, se a gente atropela, né? Se a gente não deixa ninguém falar, só quem fala é a gente, a verdade está comigo, não com mais ninguém, não é? Essa intolerância, muitas vezes, né? Que, claro, não tenho nada contra as pessoas terem seus momentos de intolerância, suas discordâncias. Eu não acho que a vida é nada perfeita, acho que a vida é uma coisa que exige autoconhecimento, né? Eu acho muito importante que a gente cuide, né, da gente. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, não estou aqui fazendo propaganda de terapia, nada disso, mas é importante, né, que as pessoas procurem ajuda, que dediquem um tempo a isso, e você não precisa estar vivendo no limite para procurar uma terapia. Você pode procurar uma terapia porque você pode se dar conta, uma psicoterapia, enfim, você pode se dar conta que você não está gerindo bem seu dia a dia, que você tem tratado as pessoas de uma maneira que o resultado da sua comunicação não é aquele que você quer, a sensação de que ninguém me entende, não é? A sensação de que estou sozinho. Então, essas coisas também são razões para que você busque uma ajuda, né? Às vezes a gente pensa na psicoterapia, se você está numa situação limite, mas não, é importante fazer também prevenção. Então, às vezes a gente vai procurar e está vivendo coisas aparentemente pequenas, mas não são pequenas, porque a vida da gente é feita desse dia a dia, dessa coisa ordinária, comum, sabe? Que a gente levanta de manhã, que a gente convive, quem tem marido, quem não tem, com o pai e com a mãe, ou quem mora sozinho com os amigos, seja lá como for, a vida da gente não escapa da convivência e da relação. Então, a relação, ela cura, mas ela também adoece. Então, todos nós temos questões para serem vistas e avaliadas, e às vezes a gente precisa ter um interlocutor para fazer essa avaliação de forma mais isenta, né? Quer dizer, de forma mais isenta, que a gente tenha um interlocutor que, de forma mais isenta, possa olhar para aquilo que a gente está passando. Então, eu queria refletir aqui com vocês sobre essa questão, né? Que hoje um amigo me disse uma coisa, que a gente estava conversando sobre isso, e ele me disse uma coisa que eu gostei muito, né? Que a comunicação talvez seja, como o amor, a ferramenta mais simples e a mais difícil de ser executada. Sem dúvida. A comunicação é um desafio para a gente, né? Porque não é só se comunicar bem do ponto de vista, né, do que você fala, mas o que você comunica nas suas palavras, que emoções estão presentes ali. Porque às vezes a gente fala uma coisa e aquilo entra de um jeito que a gente até se assusta com a reação que outra pessoa teve, porque a gente não estava imaginando que ia causar aquilo. A gente, às vezes, não tem muita consciência do impacto da nossa comunicação, tanto para o crescimento, como também para causar mal-entendidos e confusões. E muitas pessoas falam isso: nossa, eu não sei o que acontece, que eu não consigo me comunicar. Mas é porque consegue se comunicar. A gente sempre se comunica, mesmo em silêncio a gente se comunica. Mas é o que a gente passa na nossa comunicação. E isso também acontece quando a gente escreve, quando a gente faz críticas. Então eu acho sempre bom começar a pensar como é que está meu dia a dia. Será que as minhas falas ou as minhas escritas são construtivas ou não, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu comunico para o outro aquilo que eu penso, aquilo que eu discordo, aquilo que talvez eu possa ajudá-lo de alguma maneira? Como eu comunico? Então fica aqui essa reflexão, né? A comunicação é aparentemente uma coisa simples, porque todos nós nos comunicamos, seja por gestos, no silêncio, seja na linguagem corporal, seja na ação que a gente não escapa nem das relações, nem da comunicação, né? E é isso que
cura e adoece também. Então, aqui o meu recado é que a gente observe mais o dia a dia, né? E a nossa gestão da nossa vida comum, ordinária, né? Esse feijão com arroz que é tão difícil às vezes, né? Que passa por momentos tão complicados. E também, se a gente, passando por momentos difíceis, se a gente pode ter pessoas que se comunicam bem, que a gente pode pedir ajuda. Um beijo para vocês.